Olá a todas e todos que estão acompanhando a agenda do SESC, o Arte SESC em Casa com Você. Eu sou Fábio Coelho, ator, professor de teatro e construtor de máscaras. E hoje eu vou compartilhar com vocês como é um processo de construção de uma máscara em casa, com os materiais que a gente tem próximo, perto da gente nesse momento. Primeiro, é bem importante que a gente forre a nossa mesa de trabalho com um saco plástico e com essa fita crepe, porque a gente faz um pouquinho de sujeira. Então, com a nossa argila, se você comprar ela, ela já vai estar mole e pronta para a gente começar a esculpir. No meu caso, eu reutilizei uma que já estava seca, coloquei ali na água, ela amoleceu e aí eu pude trabalhar de novo com ela. A gente vai usar então essa prancheta de acrílico para a gente poder colocar a nossa argila aqui em cima e ir deslocando a nossa argila para poder ver os melhores, os detalhes e as expressões que a gente está construindo ali na argila. Para fazer a escultura, a gente vai utilizar a faca e uma colher. Se vocês por acaso tiverem ali pedaços de madeira ou algum outro fio, um arame ou alguma coisa que possa trabalhar na argila e que dê mais detalhes para o trabalho, vocês também podem ser criativos e buscar esses materiais. Eu vou usar apenas esses dois aqui. Finalizada a escultura, a gente vai fazer uma papetagem em cima da argila. Então a gente vai usar um papel, esse papel aqui ele é chamado papel roller, que é um papel reciclado. Então ele tem várias camadas e ele é bem fácil de trabalhar. A gente vai colocar ele na água e depois moldar ele para colocar em cima aqui da nossa argila. Eu vou fazer um acabamento com o filtro de café. Vai usar, passa o teu café, tira o pó, dá uma lavadinha e deixa secando. E é assim que vai ficar. A cola é bem importante nesse momento, uma cola branca, pode ser um adesivo extra, que é bem forte, para poder deixar o papel bem duro e a nossa máscara bem resistente. É bom também a gente ter um potinho para a gente colocar a cola e não colocar direto aqui no nosso plástico. Então, depois de a gente fazer a papetagem, a gente vai precisar de uma tesoura para a gente recortar o papel. Vamos precisar de uma agulha que vai nos auxiliar a colocar o elástico na nossa máscara. E para cortar o olho da máscara, o nariz, a gente pode usar um estilete, um pouco mais fino que esse, pode ser um menor, porque ele consegue trabalhar com os detalhes da máscara. No meu caso, eu tenho aqui um bisturi, que vocês podem comprar em lojas de materiais de saúde. É bem perigoso, então muito cuidado no momento de utilizar ele, certo? O bom do bisturi é que ele dá um bom acabamento, ele consegue pegar os detalhes que às vezes o estilete não consegue. Pincel, para a gente poder utilizar tanto na passagem da cola quanto na pintura. E para o acabamento da nossa máscara, eu vou utilizar apenas essas duas cores, o marrom e o vermelho. Um lápis para a gente poder fazer o desenho dos olhos e também um isqueiro para a gente poder colocar no nosso elástico. Pode ser um pedaço de cordão ou um pedaço de elástico para a gente poder deixar bem fixa a máscara no nosso rosto. E por fim, a gente vai ter então a nossa máscara, a qual a gente vai construir hoje. Essa daqui. A máscara que a gente vai construir juntos é uma chamada máscara das emoções. Eu gosto de dar esse nome para ela porque a gente pode construir uma máscara triste, uma máscara feliz, uma máscara braba, uma máscara que traz surpresa no seu rosto. São máscaras educativas para a gente trabalhar nas aulas de teatro e a gente conseguir trabalhar o estado no corpo. Então essas máscaras nos auxiliam bastante na atuação também. Mas nada impede de que a gente aí em casa possa usar essa máscara e possa desenvolver algumas cenas, brincar um pouco com ela, para que a gente possa brincar também com essas emoções. Como é uma máscara educativa, a gente vai deixar ela de uma forma simples na pintura, para que a gente possa utilizar ela no teatro. Porém, o acabamento dela vocês podem
simplesmente criar com outros materiais. Existem outras formas de acabamento também que a gente vai falar ao longo do processo, como um tecido, como a massa corrida. Nesse caso, eu decidi deixar apenas com o papel, que é uma forma mais fácil de acabamento, e com a pintura, ok? Vamos partir para essa construção? Começamos então pegando a argila e colocando ela numa plataforma e montar ela. O que acontece? Eu reutilizei uma argila que eu já tinha em casa, então essa argila já está no montinho. Se vocês pegarem aquela outra argila que está no pacotinho, vai tirando a argila de dentro e vai fazendo um monte, tá? Para que depois ela toda montada, a gente possa ir amassando e dando um formato do rosto. Então a gente vai amassar ela até que ela realmente fique bem espraiada aqui pela nossa superfície, certo? E aqui a gente já aproveita para brincar um pouco com os dedos e vai amassando a argila, ampliando o espaço dela. E o interessante é a gente deixar essa parte do meio aqui, vou levantar, essa parte do meio aqui um pouquinho mais alta, que é a parte onde a gente vai estar fazendo o nariz, e também nessa lateral aqui. Então eu vou colocar aqui de volta. Então, fica a dúvida, qual vai ser o tamanho da nossa máscara? Para a gente poder decidir qual vai ser o tamanho, a gente vai pensar em quem vai usar essa máscara. Se for uma criança, se for um adulto, tem medidas diferentes. Então, a gente vai utilizar os 4 dedos, tá? Da pessoa que vai usar a máscara e colocar aqui, nessa base. Vou começar aqui de cima, que é mais fácil para o vídeo ver. Então, aqui, a gente vai marcar com a nossa faca, contar 1, 2, 3, 4, fazer a nossa primeira marca, tá? Depois dessa marca aqui, a gente conta mais 4 dedos e deixa uma marquinha aqui. E aqui a gente vai ver se tá dentro dos 4 dedos. Aqui falta um pouquinho, então a gente vai retirar um pouquinho aqui dos lados e vai preencher nessa parte aqui inferior. Preenche aqui. Pronto, vamos deixar essas 2 marcas aqui e no meio agora a gente vai fazer essa mesma medida. 4 dedos para cá e fazer essa marcação aqui e 4 dedos para cá fazendo essa marcação aqui. Com a nossa faca, a gente então vai trabalhando a argila para que ela realmente fique nas proporções que nos interessam, dando uma arredondada nela. Lembrando de deixar essa parte aqui do meio mais altinha. Deixa essa sobrinha aqui do lado e com as 2 mãos vocês vão aproveitar para poder deixar ela mais homogênea, para que a gente não tenha uma máscara torta. Então, com as 2 mãos a gente vai amassando ela. Aqui é o nosso centro. Bem, vamos focar agora nessa parte de estruturar onde estão os olhos, as sobrancelhas e a boca da máscara. A gente vai pegar um pedacinho dessa argila aqui e focar nessa parte central aqui. Dentro dessa medida central, nós vamos ter as sobrancelhas, onde nós vamos colocar aqui, bem no finalzinho delas. Aqui, nós vamos ter o nariz da nossa máscara. E logo abaixo, a gente deixa um dedo, a gente vai ter a boca. Então, a primeira proporção que a gente vai ter da nossa máscara é essa. E a partir dessa proporção é que a gente vai brincar da escultura. Uma coisa interessante agora é que a partir das sobrancelhas a gente pode brincar de como que vai ser a nossa máscara. Então, se a gente pôr as sobrancelhas lá para cima,
lá pra cima e deixar essa máscara aqui um bico reto, ela já muda a expressão dela. Agora, se a gente faz o oposto, muda aqui, bota isso tudo pra baixo e bota essa boca pra baixo, a gente já pode ver uma máscara tristinha, com um beiço, inclusive, beiço triste. Então, brincando aqui com se a gente deixa a sobrancelha reta e a boca reta, uma máscara emburrada. Então é interessante agora a gente poder brincar com ela e descobrir qual máscara que a gente quer construir, encontrando uma dessas sensações e emoções na máscara. Eu vou brincar e construir essa tristinha aqui, que particularmente ela tem uma simpatia muito grande, é uma máscara muito simpática. E a gente vai trabalhando com a palma do dedo para poder esculpir ela. Então, lembrando que aqui é onde finaliza o nosso nariz, certo? Aqui a gente vai construir o queixo. Engate da máscara. Mostrar agora uma coisa que é bem importante na construção da máscara, é que a gente vai ganhando essa tridimensionalidade nela. Então a gente vai ter uma sobrancelha que começa naquele ponto mais alto e que vai se alongando aqui para a lateral da máscara, aqui o nariz. Todas as superfícies da máscara iniciam nesse ponto superior e ela vai sendo esculpida lá para a bordinha dela, bordinha lateral, para que quando ela esteja de lado a gente consiga ver a sobrancelha, o olho, o nariz, da bochecha, a boca.
Finalizamos a parte da escultura da máscara. E antes da gente passar para a próxima etapa, que vai ser a papetagem, eu gostaria de relembrar alguns passos importantes na escultura. O primeiro deles é, quando a gente está esculpindo, sempre lembrar daquela medida dos 4 dedos, para que a gente possa ter a medida superior, a medida do meio e a medida inferior da máscara. E que o nariz e os olhos fiquem dentro dessa medida do meio. Outra coisa importante é a gente perceber a profundidade que a gente tem no nosso rosto. O que é legal é a gente poder também tocar o nosso rosto e ver que o nosso rosto começa da parte mais externa e que ele vai se arredondando até realmente ficar como está aqui no formato do nosso rosto. Então, percebendo isso, a gente vai trabalhar com a tridimensionalidade, que é o que deixa com que a máscara de lado possa ser vista. Assim como quando a gente olha para alguém de perfil, a gente consegue enxergar a ponta do nariz, mas também enxerga a bochecha, enxerga o início do olho, a lateral do olho, a lateral da bochecha, a sobrancelha, a lateral da sobrancelha. Certo? Então, finalizamos a escultura, vamos passar para a papetagem. O que a gente vai precisar? Um potinho com um pouco de água, porque a gente vai utilizar esse papel aqui, chamado papel roller. Vocês podem encontrar nas papelarias, ou se vocês tiverem por casa papelão ou jornal, vocês também podem utilizar. A única coisa que vai mudar é a quantidade de camadas que vocês vão ter que fazer em cima da máscara. Por exemplo, se for um jornal, vocês vão ter que fazer umas 7 ou 8 camadas. Com essa aqui, 2 camadas já são necessárias. E para finalizar, depois que a gente acabou a papetagem com papel roller, esse aqui eu já vou colocar aqui na água, nós vamos utilizar um filtro de café. Passa o teu café nesse filtro, tira o pó, lava ele e deixa secando. Esse papel aqui, que é mais fininho, a gente vai utilizar para finalizar. Lembrando que a gente vai utilizar a cola e eu não vou dissolver a cola na água. Vai ser simplesmente a cola pura para a gente fazer a papetagem. Então, bora começar. Então, agora a gente vai colocar o nosso papel aqui em pequenos pedaços dentro da água. Eu vou retirar um aqui que eu já deixei há um pouquinho mais tempo, colocar esse outro sequinho. Quando a gente tirar ele, dá uma amassada, tirar bem a água. E a gente com cuidado vai abrir. E esse papel tem uma característica que ele tem camadas. Então a gente vai pegar as camadas mais finas, vai colocar aqui ao redor da máscara. Certo? Com o auxílio da colher também, para que a gente possa colocar o papel nos lugares mais profundos. A gente vai colocar o papel com cuidado aqui em cima da máscara. Sem cola no papel, isso é importante. A face do papel que vai na máscara, aqui em cima da argila, a gente não passa cola. A cola vai agora no papel, que eu vou passar bem pouquinho, só nessas bordas, para que a gente possa vir com outro pedaço de papel e seguir fazendo essa papetagem. O que é importante é a gente fazer esse mesmo processo em toda a máscara, finalizar, para depois começar a segunda camada. Daí a gente não vai sobrepor tanto o papel e não vai perder as expressões que estão aqui esculpidas na argila. Certo?
Ontem finalizamos as 3 camadas bem finas de papel sobre a argila e deixamos próxima de uma estufa, certo? De um aquecedor. Nesse momento tem que ter bastante cuidado, porque o aquecedor pode queimar o papel, então não deixa tão perto. Depois que secou, a gente vai com cuidado pegar essas bordinhas do papel que a gente deixou aqui próxima do plástico e a gente vai mexendo devagar até o papel desgrudar da argila e a máscara vai sair. Aqui tá ela, parte interna. E para saber que ela tá bem seca, basta dar umas batidinhas nela e ter esse sonzinho seco, que a gente percebe que ela tá bem sequinha. Essa parte da argila agora, a gente vai deixar de lado, porque a gente não vai mais precisar dela. Depois, se vocês quiserem reutilizar, lembra de colocar a argila na água, que ela volta a ficar úmida e a gente pode trabalhar de novo com ela. Ou se não, vocês podem até pintar, passar um verniz nessa argila, porque ela seca, e depois usar como um objeto decorativo aí na sua casa. O próximo passo aqui é a gente poder cortar essas partes do papel que sobram da máscara, para que a gente tenha o acabamento. Então vamos pegar uma tesoura boa, que possa cortar bem essa parte, e vamos passar por toda a máscara. Ok. O que acontece? Nessa parte interna dela, fica esses encontros do papel. Como a gente teve cuidado para não colocar a cola na argila, a gente estava cuidando para pôr só no papel. Quando o papel encontra com o outro, às vezes fica algum solto. Então a gente vai perceber se tem algum que está soltinho, como esse aqui, que eu vou puxar aqui. Vocês podem puxar um pouquinho e com um pouquinho de cola a gente vai fazendo esses pequenos reparos. Ó, percebe que ele vai soltando. Então a gente vem, pode ser com o dedo mesmo, e vai colocando a cola aqui. Tem que fazer com bastante atenção, porque às vezes a gente acha que tá colado e o papel não tá, ele nos engana. Então vai com bastante atenção, procurando esses pedacinhos de papel que estão sem cola. Certinho. Não temos mais nenhum aqui dentro, fizemos os reparos internos da máscara. Agora vamos para a nossa abertura dos olhos. Lembrando que o nariz, quando o papel estava seco, estava úmido, eu já peguei um estilete e fiz o corte, até para não emperrar a máscara na hora de tirar ela. Vamos começar com o acabamento interno, pegando uma tinta preta, até para que, se a gente utilizar ela bastante e suar embaixo da máscara, a gente vai proteger o papel. Então a gente vai pegar uma tinta acrílica e
passar por toda a parte interna da máscara. Cuidando para a gente não passar para a parte externa. Agora a gente espera secar um pouquinho para que a gente possa colocar o elástico da máscara. Vamos deixar viradinho. Vamos aguardar uns minutinhos. A pintura interna já está pronta, seca. Agora chegou o momento da gente marcar onde fica o elástico. Bem, o melhor lugar para a gente pôr é aqui na linha dos olhos. Bem pertinho. Com o lápis a gente deixa marcado aqui. Segura aqui a máscara, vê se está equilibrada e coloca no mesmo lugar, no outro lado. Pode deixar um dedo da borda aqui. E aqui. Com os dois lugares marcados, a gente pode ter a ajuda de uma agulha pequena para que a gente possa ir abrindo o buraco para passar o elástico. Ok, a agulha passou. E para abrir um pouco mais esse buraco, a gente pode ir com um lápis. Você vê que o furinho está feito, justamente porque o papel é bem fino. Então aqui a gente vai pegar um elástico, esse elástico fino. A gente pode queimar um pouquinho a ponta dele, para ele poder passar com mais facilidade. E assim. Agora a gente faz um nó aqui dentro.
Coloca a máscara no rosto. Aqui. E faz a medida na cabeça. Essa parte aqui tá sobrando, então não preciso dela. Deixa eu botar aqui. Faz o mesmo procedimento. Coloca de fora pra dentro, pro nó ficar pra dentro. Que dificuldade de fazer um nozinho. Isso. Feita. Agora, coloca de novo. Ok. Ela tá pronta pra gente fazer o acabamento, que vai ser a pintura final. Para isso, nós vamos usar o marrom e um vermelhinho, para a gente poder colocar as bochechinhas um pouco mais rosadinhas, vermelhas. Nesse acabamento, aqui vocês podem também ter a criatividade que vocês quiserem, porque vocês podem fazer o acabamento colorido, vocês podem fazer com algum outro material, pode decorar colando algum tecido. Então, varia muito, vai de como vocês querem ter o aspecto da máscara de vocês. Como a gente está usando para o teatro, eu vou então fazer com uma cor apenas e com um vermelhinho, que é para poder dar uma vida para ela. Pega o seu pincel e vamos começar a passar. Tanto a tinta que a gente utilizou na parte interna, quanto essa que a gente vai usar agora, é uma tinta acrílica. Bem fácil de ser encontrada. Essa parte aqui do elástico, aproveita para pintar, assim ele também vai ficar escondido e não vai aparecer tanto.
Eu gosto de passar um vermelhinho sempre aqui nas sobrancelhas, na pontinha do nariz e para fazer a boca. Também um pouquinho aqui nas bochechas. É bom passar quando a tinta está ainda úmida, para que o vermelho possa ir se misturando com o marrom. Então o marrom ainda está úmido, a gente vai conseguindo ter um degradê do vermelho. Então foi isso, a gente deu um pouquinho de vida nela aqui, na sobrancelha, pontinha do nariz, as bochechas e na boca. Agora é esperar um pouquinho para ela secar. E logo a gente já vai usar ela para poder brincar ou usar na criação de alguma cena. Vamos relembrar um pouco do nosso processo. A gente começou trabalhando com argila, tendo aquele cuidado para a gente não perder a proporção dela, que são os 4 dedos. Os 4 dedos inferiores, os 4 dedos do meio, onde ficam o finzinho aqui do nariz e o fim dos olhos, bem na linha aqui das sobrancelhas, e aqui mais 4 dedos. Isso é bem importante para a gente poder depois encontrar os nossos olhos e a gente também não ter uma máscara maior ou menor na parte tanto inferior quanto na parte superior. Passando por isso, a gente finalizou os detalhes, né, cuidando para que a gente possa ter vários planos do nariz e as profundidades, que são bem importantes, que começam aqui do ponto mais alto e que vão indo para a borda, para que a gente possa ter uma máscara visível também de perfil. Quanto maior for a argila, mais vocês vão tampar o rosto. Então essa aqui, ela vai acabar na metade. Se vocês quiserem uma maior, vocês podem ter mais argila e construir ela até perto da orelha. Passando isso, a gente fez a papetagem, que foram 3 camadas. 2 do papel roller e uma camada eu fiz com o filtro de café reutilizado. Esperei secar, deixei pertinho ali da estufa e do aquecedor. Ficou mais ou menos umas 3 horas, porque eu queria acelerar o processo. E também porque o tempo estava um pouco úmido. Depois que ela secar, a gente vai tirar a máscara, lembrando de puxar pelos lados, né? Soltando ela bem devagar. E aí, assim que ela está tirada, a gente vai cortar as rebarbas, abrir os olhos, fazer os reparos da parte interna com cola. Depois desse acabamento, a gente vai colocar o elástico, pintar a parte interna de preto, ou pode ser a cor que você escolher, pintar a parte externa e a máscara está pronta. Nesse acabamento aqui, se vocês quiserem outros, lembrando, vocês podem brincar, descobrir,
conforme a criatividade de vocês. Nós construímos uma máscara pedagógica, ou seja, na hora da construção, nós fizemos linhas expressivas da tristeza. Essas linhas estão direcionadas para baixo. Quando um ator coloca essa máscara, o nosso corpo automaticamente vai para baixo, conforme as linhas sugeridas pela máscara. Ou seja, se for uma máscara alegre, com os traços abertos, o nosso corpo também vai se colocar nessa postura, conforme a máscara sugere. Isso é um trabalho para a gente conhecer no corpo esses estados, essas sensações, essas emoções. Por isso, quando a gente trabalha com uma outra máscara que não tem as linhas expressivas bem definidas, nos dá a possibilidade desse corpo vivenciar a alegria, a tristeza, a surpresa. E por isso essa aqui é chamada pedagógica, porque ensina o corpo a passear por essas emoções. Apresentando para vocês, essa é a máscara do João, do espetáculo Imobiliados, realizado pelo Máscara em Cena. Desejo que vocês em casa construam as suas máscaras e experimentem outras expressões. Feliz, uma máscara braba, uma outra surpresa. E aí usem ela, construam alguma cena
E a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem compartilhar esse material. Compartilha com a Agenda Arte Sesc em casa com você, ou comigo, Fábio Coelho Máscaras, ou no Instagram do Máscara em Cena, @Máscara em Cena. Foi um prazer ter compartilhado a construção da máscara com vocês. Fiquem bem, se puder, fiquem em casa. Um beijo a todos e todas vocês.